Deus. Glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a sua filha, que pronto que foi fazer a tua obra, cumprir o teu isso. Como a tua palavra diz, Pai, ide e pregai e anunciai o seu evangelho. Hoje ela está cumprindo, Senhor, o seu ide. Aqui na tua casa, Deus, cubra ela com o teu manto, Pai. Cobre ela com o teu sangue, toda a sua família. Pai, vem usar ela mais uma vez com o instrumento do Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Fala conosco, fala da tua igreja, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas que engrandecem o nome do Senhor. Amém, irmãos. Salve a igreja nesta noite com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Quantos estão felizes por estar na casa do Pai? Amém? Nós temos que estar felizes, igreja. Por quê? Porque quantos que gostariam de estar na presença do Senhor como nós estamos aqui hoje, mas não pode? Porque talvez esteja num leito de hospital, ou numa cama, ou num presídio, né? Mas nós temos essa oportunidade. E eu sempre digo, nós temos que adorar ao Senhor como se fosse o último. Nós temos que adorar ao Senhor como se essa fosse a última oportunidade. Amém? Então, nesta noite, se desliga dessa terra e realmente se liga no trono do Senhor. Peça para que o Senhor venha falar contigo. Porque de mim eu não tenho nada, mas é o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz. Amém? Aleluia. Vamos abrir a nossa palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 23, verso 26. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui, igreja. Abra o teu coração. Dá lugar, aleluia. O livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. A igreja achou? Todo mundo achou? Amém? Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos estar lendo apenas o versículo 26. Diz assim: E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Até aqui, igreja. Amém? Pode se assentar, dando uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Igreja, nós temos o Senhor Jesus falando conosco aqui desde a abertura deste culto. O nosso Pai, Ele se faz presente. E Ele vem falando sobre amor, sobre provas, sobre várias coisas. E nesta noite o Senhor colocou no meu coração uma palavra acerca o quê? De amor ao próximo. Do amor do Senhor por mim e por você. O Senhor Deus quer falar para a igreja no dia de hoje acerca do amor dele pela humanidade. Acerca do seu amor, irmão, pela tua irmã, do seu amor pelo seu irmão, o amor, aleluias, em todos os gêneros. É isso que Ele vem falando conosco nessa noite. E é isso que Ele quer falar comigo e com você. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que, como nós sabemos, né? Jesus estava ali ao caminho do Gólgota. E antes dessa passagem aqui a qual nós lemos, Jesus estava ali e Herodes, ele dizia assim, né, para o povo: quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás?
escolhia? Quem o povo gritava para que fosse solto? Eles queriam que fosse solto Barrabás. Mas por quê? Porque aí já entra um propósito, aleluia, do Senhor, do amor do nosso Deus pela humanidade. Barrabás aqui, ele simboliza eu e você. Aleluia. Jesus ali, ele foi preso, ele foi crucificado, aleluia, por mim e por você. No momento ali, a qual a multidão clamava para que viesse ser solto Barrabás, aleluia, Jesus se calou, Jesus ficou quieto, ele aceitou. Por quê? Porque no momento que o povo estava falando Barrabás, ele olhava Barrabás e ele via a mim e via você. O amor de Jesus por mim e por você, aleluia, vem muito além. Muito além. Desde quando ali o Senhor Deus estava criando Adão e Eva, ele já formava o homem com amor. Aleluia. Mas o que o homem fez? Eles tinham tudo. Eles tinham o jardim do Éden, eles podiam comer de tudo, mas Deus havia alertado que eles não poderiam tocar na árvore do bem e do mal. Mas Eva ali, sendo induzida pela serpente, ela vai e toca na árvore, aleluia, do conhecimento. E naquele momento, aleluia, ela come e dá para Adão, e ali é aberto os olhos deles. E ali eles começam a ver que eles estão nus. E ali, aleluia, entra o pecado na humanidade. A palavra do Senhor nos diz. Mas mesmo assim, igreja, o Senhor Deus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus, ele ia todo final da tarde passear pelo jardim. E ali, a palavra do Senhor nos diz que ele, chamando Adão e Eva, eles se esconderam, eles tiveram medo. Aleluia, porque eles haviam pecado. E quando nós pecamos, nós tememos. Quando nós pecamos, nós temos medo, nós temos vergonha, nós queremos nos esconder. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Mas o Senhor Deus, olhando ali para eles, o Senhor demonstrou para Adão e Eva amor. Tá certo? Que o Senhor ali colocou um peso pelo pecado ao qual eles cometeram. Mas ele olhou com amor pela humanidade. E este amor, aleluia, a gente pode ver que lá na frente nós vamos chegar nesse versículo. Aleluia. E nós vemos que no decorrer da Bíblia, na caminhada, aleluia, Deus sempre tem demonstrado o amor pelo homem, o amor pela mulher, o amor, aleluia, por mim e por você. Porque no momento em que a humanidade pecou, aleluia, que entrou o pecado, Deus já teve que traçar um plano para a humanidade. E que plano foi esse, igreja? Vocês sabem que plano foi esse? Foi um plano de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que crê, aleluia, nele, seja salvo, seja liberto. O amor de Jesus, o amor do nosso Deus, foi o quê? Foi o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Então nós podemos ver aqui que quando Adão e Eva pecam, Deus já traça para a humanidade um plano de enviar o seu Filho unigênito a essa terra. Mas não foi em qualquer momento. Teve várias oportunidades em que a humanidade estava em uma decadência, estava tão corrompida que ele podia ter enviado Jesus, mas não era o momento oportuno, não era a hora oportuna. E nós podemos ver
não. É tudo na hora dele, é tudo no momento dele. Aleluias. Talvez você esteja falando: Senhor, eu estou esperando há tanto tempo a minha promessa, a minha bênção. Mas ele diz assim: calma aí, filho. Calma aí, filha. É tudo no meu tempo. Assim como eu fiz, no momento certo, eu enviei o meu filho sobre a face dessa terra. No momento certo vou eu fazer na tua vida, igreja amada. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Diz o Senhor Deus para você nesta noite: não te apresses, não te apresses, porque é tudo na hora certa e no momento certo. Tem um ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Mas eu quero dizer que não. Deus não tarda e nem falha. Ele age na hora certa, no momento certo. Você crê? E ouve no momento certo. Nós vemos aqui Malaquias, o último profeta. E aí Deus se cala para a humanidade. Mais de 400 anos não há profetas, e ali o povo tem que sobreviver com as profecias e as coisas a qual os profetas haviam falado, haviam dito. E ali a palavra do Senhor nos diz que mais de 400 anos Deus se cala. E ali o povo, eu começo a imaginar, igreja, que o povo começou a ficar ansioso, porque eles diziam: Senhor, quando o Senhor vai enviar o teu filho, o prometido? Quando o Senhor vai enviar o Messias? E este povo, igreja, que viveu nessa época a qual Deus se calou, é como eu e você no dia de hoje. Mas só que no dia de hoje é diferente, porque Deus fala por intermédio dos profetas. Deus fala ainda, aleluia, por intermédio de mim e de você. Mas nós estamos como aquele povo aguardando a volta de Jesus. Nós estamos impacientes também, esperando Jesus voltar. Muitos já se perderam na caminhada. Muitos já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas eu digo, essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele virá como ladrão. Mas o que eu quero dizer, igreja, aleluia, que então, de repente, nós vemos aqui uma moça, uma virgem, desposada, e de repente o anjo Gabriel vai até ela e anuncia ali que ela seria a mãe do Salvador. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que foi lindo, que foi maravilhoso. Ela foi a mãe do Salvador, igreja. Mas ela gerou ali o filho da promessa, Jesus. Talvez nós estejamos nessa noite como Maria, gerando uma promessa há tanto tempo. Aleluia. Mas eu quero te deixar bem claro nesta noite, que assim como Jesus foi na vida da humanidade, na vida de Maria, na vida daquele povo, eu quero dizer para você, igreja, que a tua bênção, a tua promessa está chegando também. Aleluia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor para você nesta noite. Aleluia. O trabalhar do Senhor é tudo no tempo dele. Você crê? Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu estava ali meditando, e o Senhor colocou no meu coração ali, durante a meditação, aquela palavra que a irmã Aline leu aqui na frente. E o Senhor encheu meu coração. Por quê? Porque às vezes a gente vai trazer a palavra do Senhor e a gente fica procurando palavras e falando: Senhor, o Senhor quer falar com a igreja, Senhor, o Senhor quer falar com o teu povo. Mas é Ele quem fala, Ele quem age, Ele quem trabalha. Não adianta
nessa noite que o projeto e o plano do Senhor para a minha vida e para a tua vida é um projeto de amor. Ele te ama. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje passando por uma luta, por uma adversidade, e olha para o céu e diz: Senhor, por quê? Por que tanta prova? Por que tanta luta? Por que eu não estou aguentando, Senhor? Deus, tem hora que parece que eu não vou suportar, tem hora que parece que eu não vou aguentar, mas Deus tem plano para você, Deus tem projeto para você, e é da forma dele, é no tempo dele. Deixa ele trabalhar. Aleluia. Imagine, igreja, que tremendo esse momento a qual Jesus olhando ali, e aquele povo tudo falando que nós queremos Barrabás. E Jesus era aquele a qual realizava milagres. Jesus era aquele a qual ressuscitou mortos. Mas lá atrás, no versículo, o povo esperava que Jesus fosse fazer algo tremendo. Talvez muitos pensassem assim: ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Ele não vai chegar a ser crucificado, ele vai se soltar, ele vai se livrar, algo vai acontecer. Mas não aconteceu. Por quê? Porque era projeto, era plano de Deus que o seu filho morresse ali na cruz do Calvário e vertesse aquele sangue precioso por mim e por você, igreja. Aleluia. Não podia. Jesus não podia. Porque se ele quisesse olhar para o céu e falar: Pai, não quero mais, chega, me tira dessa situação. Deus é um Deus de amor. Aleluia. Ele não ia virar as costas para Jesus e abandonar Jesus, não. Porque Deus é Deus de amor. Então, igreja, nós vemos aqui que Jesus, naquela caminhada, ele estava fraco. Estudiosos dizem que Jesus, ele teve todo quanto é tipo de enfermidade sobre a vida dele, naquele momento do Gólgota, no momento a qual ele estava ali, levando aquela cruz. Tinha hora que ele caía, tinha hora que ele levantava, e tinha hora que ele não estava aguentando mais. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, igreja, nesse versículo chave, é que Jesus, ele era Filho de Deus? Sim. Mas ele era carne, como eu e você. Teve um momento que Jesus não estava aguentando mais. Jesus não estava mais suportando o peso da cruz. Porque não era, igreja, somente aquela cruz que estava ali com Jesus. Era o meu pecado, o seu pecado, que o Filho de Deus estava suportando ali e estava carregando o peso da humanidade, o pecado da humanidade estava sobre os ombros de Jesus. E ele resistindo firme. E chegou um momento que a carne dele não estava aguentando. E ele caiu. E ele não conseguia mais. Ele não estava conseguindo. E os soldados, naquele momento, eu creio que Deus usa a vida daqueles soldados. E eles pegam um homem chamado Simão Sirineu e falam: vem cá, moço, carrega a cruz dele. E ele ficou com medo. Por quê? Porque quem carregava aquela cruz eram os malfeitores, eram os ladrões. E ele temeu em carregar aquela cruz. Mas eu creio que no momento em que ele olha, a Bíblia não diz, mas eu acredito que no momento que ele olha para Jesus, ele consegue enxergar nos olhos de Jesus amor. Ele consegue sentir a presença de Jesus amor. E ele já havia ouvido falar de todos os prodígios que Jesus havia feito, de todos os milagres que Jesus havia feito. E aquele homem, olhando ali o sofrimento de Jesus, ele se compadece. Aleluia. Ele se
você está aqui na igreja, mas talvez tenha um vizinho seu, alguém da sua família, um conhecido, uma pessoa que está passando por uma adversidade, está passando por um problema, por uma luta, e às vezes você tem passado, visto aquela pessoa passando por uma adversidade, por uma luta, e tem esquecido de quem você é. Tem esquecido que o Senhor te chamou para uma boa obra. Tem se esquecido desse amor aqui, ó, que Simão Sirineu fez por Jesus. Jesus precisava? Não, porque ele era o Filho de Deus, mas ele tinha os seus limites. Todos nós, como carne, como homens e mulheres, nós temos os nossos limites. Talvez a tua irmã que está sentada aí do teu lado esteja fraca, não esteja aguentando. Talvez seja o momento que você esteja forte e diga: eu estou forte, eu vou orar por ela, eu vou interceder por ela, e eu acredito que o Senhor vai fortalecer ela. Porque vai chegar o momento, igreja do Senhor, que você também vai estar fraco e vai estar precisando de oração, está precisando de uma palavra, está precisando de um conselho. Aleluias! E essa mesma irmã que você orou por ela, ela vai estar orando por você. Diz um pregador que a igreja é como uma gangorra. Uma hora um está abaixo, outro está lá em cima. Outra hora outro está lá em cima e outro está lá embaixo. O que eu quero dizer para você é o amor. O amor move a igreja do Senhor. E foi isso que Simão demonstrou aqui por Jesus. E foi isso que Jesus também demonstrou pela humanidade. Você crê? Nós podemos ver também, igreja, que numa certa parábola, a parábola do samaritano, havia um homem que havia sido ali espancado, estava quase morto. Aleluias. Estava largado ali na beira do caminho. E a palavra do Senhor diz que passa o sacerdote, passa o levita, todos eles passam e fazem descaso, não estão nem aí para aquele homem, para aquele samaritano, para aquele homem a qual tinha sido agredido. Mas a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que passou um homem por ali, aleluia, o bom samaritano, e ele olhando para aquele homem que tinha sido ali, aleluias, espancado, que estava quase morto, à beira do caminho. A palavra do Senhor nos diz que aquele samaritano, ele pega aquele homem com amor, coloca ele no seu cavalo, leva até uma hospedaria e fala: cuida dele, deixa ele pago alguns dias naquela hospedaria. Eu creio que ele deixou pago ali remédios, cuidados para aquele homem, até que ele ficasse bom. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, igreja. O bom samaritano, ele está passando por aqui nesta noite. O bom samaritano, ele se faz presente aqui nesta noite. E ele tem um plano de amor pela humanidade, para a humanidade. E é por isso, igreja, que ele te chamou. É por isso que um dia, ele olhando do céu, ele viu você. Talvez você falava assim: eu sou pecadora, eu sou falha. Deus tem obra na minha vida? Não tem nada. Eu sou pecadora. Eu lembro, igreja, que quando eu me converti, eu olhava, um pouquinho antes de eu me converter, que eu comecei a ir para a igreja, eu olhava para as pessoas, né, que já estavam ali na frente, os pastores, tudo. Eu falava assim: nossa, eu acho que esse pastor, essa missionária não tem prova, né?
viveu uma vida maravilhosa. Eu achava que eles eram santos, que não tinham pecado, que não erravam. Mas a gente se engana. Por quê? Porque aquela pessoa que está dentro da igreja é como eu e como você. Aleluia. Somos todos pecadores. Somos todos falhos. Aleluia. Nós somos todos pecadores. E quando eu comecei a caminhar, eu comecei a ver que aquelas pessoas tinham defeitos, que aquelas pessoas eram falhas também. E eu comecei a entender que nós somos carne, que o único perfeito foi Jesus. Somente Ele foi perfeito. E hoje em dia, tem muitas pessoas que apontam o dedo, aleluia, para pessoas, e pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam distanciadas, e dizem assim: mas aquela pessoa, nossa, pecou tanto, fez tanta coisa quando estava neste mundo, estava perdido, agora está na igreja, quer ser um santarrão, quer ser um santão. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que quando nós passamos pelo processo do amor de Jesus para a minha vida e para a sua vida, Jesus não olha os nossos pecados. Ele apaga as nossas transgressões. Ele apaga os nossos pecados pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. E eu quero dizer, aleluias, ai daquele que apontar o dedo e julgar. Por quê? Aleluias, o justo juiz está aí. Com a mesma medida em que nós julgarmos, aleluias, nós seremos julgados. Na mesma maneira em que nós medirmos o nosso irmão, nós seremos medidos também. É por isso que nós não temos autonomia e autoridade nenhuma para apontar o dedo para a vida de alguém e dizer: ele é pecador, ele não tem jeito, não tem mais solução. Eu digo para você: tem jeito sim, tem solução sim. Por quê? Porque a única pessoa que pode condenar e mandar para o inferno é Jesus. Mas por enquanto ainda Ele é o meu e o seu advogado. Ele está nessa peleja por mim e por você. E eu quero dizer, igreja, talvez muitos tenham te olhado, te apontado e dito assim: mas ela fez isso, fez aquilo no passado, agora ela está na igreja querendo dizer que ela faz. Nós não fazemos nada. É o Espírito Santo do Senhor quem faz, é Jesus quem faz, é Jesus quem usa, é Jesus, aleluia, nas nossas vidas, porque nós não somos nada. E eu quero finalizar aqui para vocês essa palavra dizendo que Jesus, Ele é amor. Você crê? Você crê que Jesus te ama? Não deixe o mundo te apontar, não deixe o mundo te julgar. Sempre lembre que Ele é amor e que Ele não nos julga. Vai haver um momento sim, no julgamento para mim, para você e para todos, mas não é o momento, não é a hora ainda. Aleluias. É momento de nós como igreja trabalharmos. É momento de nós como igreja se unirmos e mostrar para este mundo que nós somos amor. Porque é isso que Jesus veio nos ensinar. A amar o nosso semelhante, a amar o nosso próximo, a andar na rua e todos poderem ver o brilho do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu quero profetizar aqui nesta noite que a glória do Senhor Jesus venha resplandecer sobre a tua vida, e aonde você ponhar as plantas dos teus pés, você venha ser luz, você venha ser o sal da terra e a luz deste mundo. Que você venha ser profeta sobre a face dessa terra, que você venha ser amor aonde você chegar, que você jamais venha julgar
que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza. E o mais importante, que Ele voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Você crê? Aleluia. Então saiba que você é embaixador do céu. Aleluia. Você não é qualquer um. Irmãos, imagina que tremendo, que maravilha você saber que sobre as tuas mãos, sobre a tua cabeça, tem uma autoridade que não é sobre a vida de cada um, de qualquer um não. Você é embaixador do céu nessa terra aqui. Você é embaixador do céu nessa terra de pecado, nessa terra de luta, nessa terra de adversidade, nessa terra de provações, nessa terra de desamor. Mas Jesus, Ele te colocou aqui para mostrar para o homem e para a mulher que Jesus é amor, que Deus é amor. Então nessa noite eu quero te pedir em nome de Jesus, aonde você pôr as plantas dos seus pés, leve o amor de Jesus, demonstre o amor de Jesus. Seja como esse samaritano, seja como Simão, o sirineu, aleluias. Seja como Jesus, que foi um exemplo vivo, aleluias. Sejamos realmente o espelho que transmite, que reflete a glória do nosso Deus para este homem, para esta mulher, que às vezes chega diante de você e conta as lutas e as adversidades, e às vezes você fica quieto, às vezes você se cala, mas abre a tua boca de profeta, mesmo sem saber falar. Diga: Jesus te ama. Você vai sair dessa. Você vai passar por essa prova. Você vai passar por essa adversidade. Deus é amor. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Não se desanime. Até mesmo ora, igreja, por essa pessoa. Talvez você diga assim: mas irmão, se orar, ora. Abre a tua boca, porque o Senhor diz assim: abre a tua boca que eu te encherei. Glória a Deus. Abre a tua boca que eu colocarei palavras. Aleluia. Então, seja embaixador do céu na face dessa terra. Amém? Quantos vão sair daqui nessa noite com essa palavra, demonstrando amor? Coloquem no seu coração que de hoje em diante você não chama mais irmã Aline, você não chama mais irmã Rosana, você não chama mais irmã Lourdes, irmã Célia, evangelista Antônio, missionária Estela. Não, vocês se chamam amor, amor de Deus para a humanidade. Aleluia. Este nome é o nome que Jesus veio nos ensinar a amar o nosso irmão como a nós mesmos. Amém, igreja? Toma posse dessa palavra. Creia, receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa esse amor resplandecer sobre a tua vida. Deixa o amor de Jesus brilhar sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu creio que a partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus Meu Pai. que aonde você for, Deus vai enviar pessoas precisando, carentes de ouvir uma palavra vinda de você. Como profeta do Senhor, eu me levanto aqui e digo que Deus vai colocar autoridade sobre a tua vida e ousadia. Glória a Deus. Porque você não é qualquer um. Você é escolhido. E não foi escolhido por uma obra qualquer, não. Foi escolhido por uma grande obra. Como Moisés foi escolhido por uma grande obra, você foi. Mas como Jonas foi escolhido por uma grande obra, você foi. Como Paulo foi escolhido por uma grande obra, você foi. Você crê? E outros, se eu for citar aqui, são vários. Noé, são vários.
Ele te ama. Aleluia. E o Senhor nessa noite te pergunta, igreja, qual é o teu chamado? Não precisa responder para a missionária, não. Responde aí para você. Qual é o teu chamado? Se você não descobriu ainda, entenda. Só não deixe teu talento escondido, enterrado. Aleluias. Trabalha nele. Para que venha a ser multiplicado. Para que quando Jesus voltar, você tenha frutos para oferecer para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Receba essa palavra em nome de Jesus. Você põe de pé.